Bom dia, Montreal, boa tarde, Brasil. A gente vem aqui com mais uma live. Hoje nós vamos falar os primeiros passos de como você tira o seu projeto Canadá do papel. Então não perca, hoje eu e minha querida Lina Donar vamos falar um pouquinho de quais são essas etapas que você tem que realizar para que você possa tirar o seu projeto Canadá do papel. Eu vou colocar aqui o tema, enquanto vocês vão entrando aí, enquanto a galera vai ficando online, enquanto a Lina entra também, então eu vou colocar o nosso tema aqui. Os primeiros passos para tirar seu projeto, seu plano Canadá do papel. Tô fixando o comentário aqui, a gente já começa. Lina, te chama aí, mulher. Peraí. Só fixar o comentário aqui. Fixei. Boa tarde, obrigado a todo mundo da presença. Daniela, o Roger, Juliana, Estela, enfim, todo mundo que entrou. Muito obrigado pela presença de vocês. E a Lina agora. Bom dia! Bom dia, Lina! Tudo bom? Don't worry about a thing, André. Ó, Everything's gonna be alright. Entrou com tudo agora. Quem curte Bob Marley, gente? Bota o Bob Marley, parece até que tá de férias, né? Não dá. É verdade. É clima de tranquilidade, paz e amor. Quando eu quero fingir que eu tô de férias, eu boto o Bob Marley. Tudo bom com você, Lina? Tudo ótimo, gente. Melhor agora. Sempre, como eu amo estar aqui na nossa live de terça-feira. Muito bom. Eu também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos para tirar o Plano Canadá do papel. Então, a gente tem feito aí ao longo desse último mês, se não me falha a memória, acho que a gente fechou até um pouco mais do que um mês, de toda semana. A gente tem tido 3 lives, né? Na segunda-feira, a Lina, um bate-papo aberto com a Lina sobre a universidade e mercado de trabalho. A gente vem alternando dessa forma. De terça-feira, eu e a Lina aqui dando dicas de como você pode tirar o seu Plano Canadá do papel. E de quinta-feira, a gente sempre traz um convidado onde ele vai trazer a experiência no coach acadêmico, coach profissional, na consultoria de imigração, no projeto de imigração como um todo, mercado de trabalho e assim por diante. Né? Então, a gente tem feito esse conteúdo para você que ainda não está inscrito no nosso canal, né? Lá no YouTube, ou então não nos segue ainda aqui na página, né? Não nos segue aqui no Instagram. Basta você passar a nos seguir ou ir lá no YouTube, assinar o canal e você vai recebendo as notificações, né, sobre esse conteúdo que a gente sempre faz, fica salvo e vai para lá depois. Nós temos também o nosso blog, né, que a gente tem produzido bastante material pertinente, né, sobre Canadá, educação, mercado de trabalho, regras de imigração, tudo pertinente ao seu projeto Canadá. Então, se você ainda não assinou, vá lá correndo, coloque lá o seu e-mail e você vai receber esse material também para te ajudar. Uma semana que você estava fora, muito trabalho, não conseguiu acompanhar, a gente tem um resuminho que sempre chega para você e aí você consegue estar antenado com o que tem acontecido, né, com relação à imigração canadense, tá bom, gente? Então, não se preocupe se você perdeu ou conhece alguém que não consegue nos acompanhar, às vezes pelo horário, né? Então, a gente sempre procura o horário mais flexível que as pessoas sempre nos sugerem, mas se a pessoa não pode acessar online, ela pode entrar lá e participar com a gente depois vendo as gravações. Certo? É isso aí, certíssimo. E se você quer tirar o seu projeto Canadá do papel com mais segurança, né, menos riscos financeiros e emocionais, eu sempre repito isso porque é o nosso trabalho, gente. Primeira etapa né, quais são os primeiros passos para tirar o projeto Canadá do papel, gente? Sem querer parecer papo de vendedora, mas o primeiro passo é marcar a consultoria inicial com a gente. Quem me dera eu tivesse tido um André, uma Lina, quando eu iniciei meu projeto, né? Verdade.
que a gente aprendeu tudo na marra, né? Ter mentores faz toda a diferença. Mentores, quem são os mentores, né? Nosso trabalho aqui é um trabalho de mentoria, consultoria, coaching. São aqueles que catalisam o nosso processo, que já passaram pelo processo e falam que deixa eu te mostrar o caminho melhor para você. Eu já passei, eu conheço as dores e tem um caminho aqui que não é legal, mas tem um outro que eu fiquei sabendo, que eu experimentei, que é mais interessante. Então, ao invés de você chegar como principiante perdido, ter pessoas que conhecem profundamente, que são especialistas, para poder você, desde o início, fazer tudo certo. Porque a pior coisa é quando a gente atende, né, André? Pessoas que vieram com projetos que não tiveram planejamento, que a gente atende essas pessoas aos prantos, né? Dói na gente, né? E existem certas etapas do processo, eu não vou dizer que é impossível de reverter, mas que se torna muito mais difícil, principalmente mais custoso. Então é por isso que o trabalho, quando tem que ser feito com um bom planejamento, não só pensar num plano A gente sempre trabalha plano A, plano B, plano C, várias perguntas, mas e se a regra mudar? É por isso que a gente trabalha várias opções, por isso que além de te dar o plano, né, de sentar com você para definir o plano, o nosso trabalho é de explicar para você o que você tá, por que esse plano é pertinente a você. Eu acho isso muito importante, eu falo isso muito quando eu converso com as pessoas, porque as pessoas tendem a nos procurar falando com a seguinte pergunta: qual é o melhor para o meu perfil? Desculpa, gente, mas vocês são as melhores pessoas para saber qual é o mais indicado para o seu perfil. Eu posso indicar, né? A gente vai indicar, a gente vai dar o caminho, a gente vai falar, ó, por isso, 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 por isso, isso, isso. Mas se você não conhecer por que você está fazendo aquilo, fica difícil. A gente atendeu um casal, eu e a Luz, semana retrasada, que aí eu vi que eles já tinham passado numa consultoria com a gente em 2019, e aí até perguntei para as meninas, olha, por que está fazendo de novo, né? Acho que teve algum engano aqui, porque não se foi feito o planejamento, não tem necessidade de pagar de novo. Aí voltou e falou, não, André, é que eles seguiram um caminho e agora eles estão perdidos nesse caminho que eles seguiram. Então eles fizeram a consultoria, era um processo um pouco mais árduo, era um percurso um pouco mais árduo que nós tínhamos passado para eles, né, de fazer assim, fazer assado, estudar o idioma, juntar o dinheiro, né, precisar passar no idioma para entrar numa instituição que pediu teste de nivelamento, essas coisas. E aí eles encontraram alguém, não sei aonde, né, as pessoas... Falou um caminho mais fácil, mais barato, mais rápido. Você pode chegar amanhã no Canadá. Eles chegaram, estão aqui acho que há 2 a 3 anos, mas um com visto de turista, o outro com visto de trabalho, instituição pública, assim, tudo conectado, falando, e agora, o que eu faço? É como eu disse, a gente vai conseguir fazer uma mudança de rota, vai retomar a rota inicial, mas eles já gastaram um bom dinheiro nesse processo, fora que eles falaram, olha, a gente está cansado de lutar e não ver perspectiva do que a gente tanto deseja, que é poder ficar aqui. Então, por isso que é importante, né? E você deve estar aí do outro lado, que nos assiste, e fica pensando, mas eu quero ir para o Canadá. Parece simples. Mas o Canadá é grande, o Canadá é extenso, os programas de imigração ou as possibilidades são as mais variadas. Então, quando você... É um universo. Por isso que quando você senta na nossa frente, a primeira pergunta que a gente faz é quando você quer chegar no Canadá, para onde você quer ir no Canadá, porque ao contrário do que a gente está acostumado, né, assim, do que a gente pensa quem quer ir para o Canadá? Todo mundo levanta a mão, eu. E o Canadá, ele não vê dessa forma, ele quer saber se você conhece a cultura da região que você está indo, ele quer saber se você se identifica. Por quê? Porque além do desafio de recrutar um imigrante, existe o desafio de reter o imigrante, né, naquela região. Então, muito mais, né, do que simplesmente aceitar qualquer pessoa, porque tem um monte de gente querendo entrar. O Canadá podia abrir a porta, entra todo mundo, acabou, resolveu os seus problemas. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, por isso que e por isso que é feita essa seleção, por isso que existem esses programas que são focados em entender se você tem aquele perfil daquela região, não só de estudo, mas de trabalho, de questão cultural, linguística e assim por diante, né, Lina? Então, é por isso que quando vocês sentam na nossa frente, a gente vai trabalhar tudo isso com você para que você possa entender. Tá, eu quero ir para o Canadá. Então, vamos lá. Fale para a gente um pouco do seu perfil, a gente vai entender o seu perfil e, baseado nessas informações, a gente vai te explicar como estão estruturados os processos e aí conseguir te direcionar.
né? Olha, então tal região seria mais interessante porque sua área de formação ou sua área de atuação tem mais perspectiva de trabalho. Detesto o frio, então você tem que ficar mais para aquela região porque ela tem um clima mais ameno e assim por diante. A gente vai trabalhando com você, né, com a sua família, ou se você é solteiro, ou casado, pouco importa, a gente vai trabalhar esse contexto geral para poder te direcionar. Primeiro te dar informações, né, para que você possa conhecê-las e saber o caminho que você está seguindo, e depois também que você possa, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, e assim colocar, né, beleza, eu vou abraçar essa daqui e vou seguir. Exatamente. A Regiane está falando aqui, não confie em qualquer um, confie na Newway, equipe excelente. É verdade. Qual que é a diferença aqui da gente, né? É porque o nosso processo é humanizado. A gente trata os nossos clientes como ser humano, como gente, não como um número, como mais um, né? Então, isso que é importante também. Fiquem atentos como vocês são tratados por quem está atendendo vocês. Isso é muito... E por que a gente foca tanto, né, nessa temática dos primeiros passos? Porque os primeiros passos que vão formar o alicerce, né, para você poder construir o resto. Então, se esses primeiros passos estiverem bem feitos, se tiver uma base sólida no início, o resto do projeto vai fluir muito melhor. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla. A consultoria inicial com a gente é a primeira etapa, porque a gente precisa de uma hora densa, uma hora densa. Agora, antes mesmo da gente começar, eu estava fazendo uma consultoria inicial aqui de uma cliente nossa da Nil, a Gabi Paz, novinha, programadora front-end, 21 anos, inglês maravilhoso. A menina, fiquei assim, Gabi, tô impressionada. A gente vai fazer um coaching acadêmico para tentar, um coaching profissional, desculpa, para tentar ela já conseguir um sponsorship. Porque de toda forma eu falei com ela, eu falei, Gabi, vamos investir no tentar um sponsorship, porque apesar de você ser muito novo, você já tem os critérios que várias empresas pedem para poder recrutar fora do Brasil. Você tem a formação, você tem 3 anos de experiência na área, você está trabalhando na área, você teve 3 trabalhos e você fala inglês fluente, o inglês dela fluente. Falei, então vale a pena tentar. Se a gente vê que não está dando, aí a gente faz o seu application para um college, aqui pela Newway, mas de toda forma o coaching profissional, você vai fazer ele ou agora ou depois. Você vai precisar se tornar no mercado de trabalho. Então, você só tem a ganhar. Não custa nada a gente tentar agora. Porque, de toda forma, quando você vier para o college, você tem que fazer o coaching profissional para você se integrar no mercado de trabalho. Então, a gente vai começar o coaching. Então, é importante porque, às vezes, as pessoas vêm com a gente com uma ideia fixa. Eu quero a província tal. E aí a gente vê que, na verdade, a província não é. E aí a pessoa gastou muita energia e tempo naquela meta que ela tinha estabelecido, que ela achou que era a meta correta para ela, mas não era. Aí já gastou um tempão, uma energia, às vezes até dinheiro. Então, gente, por isso, a primeira etapa, quem quiser saber mais informações, marcar a consultoria inicial com a gente, é só escrever aqui em inbox, no perfil da Newway. Tem uma equipe comercial que vai dar ainda mais informações, tirar dúvidas e para oferecer assistência para vocês. Até porque a imigração ela muda bastante e como toda e qualquer área, né, de atuação, como todo e qualquer mercado, as notícias começam a correr e vão se formando ideias um pouco mais... vão se formando ideias que às vezes não são tão verdadeiras ou são superficiais. Então, na nossa era da comunicação, na era onde a informação está disponível para tudo e todo mundo, né, as pessoas às vezes têm dificuldade de consumir de uma fonte mais concreta, né, ou de fazer essa ligação. Eu digo isso porque as pessoas acham que, por exemplo, isso francês é Quebec, não francês não é Quebec. E isso é uma... Sim, é totalmente fora, não tem a ver. Se você for olhar no profundo, você pode fazer sua imigração só falando inglês para o Quebec, você pode fazer sua imigração só falando francês para o resto das províncias, sabe? Você tem um mundo de opções. Agora o governo acabou de lançar aí o mês passado, no finalzinho de outubro ali, eles anunciaram que eles querem aumentar o número de francófonos fora da província do Quebec. Então é para que realmente o Canadá tenha essa força do bilinguismo, né? Então eles estão beneficiando pessoas que falem francês no processo federal. Às vezes é muito melhor você ter o seu francês e passar pelo programa federal do que o próprio inglês. André, mas como eu vou me adaptar depois? Não estou dizendo que você não precise aprender,
né? Eu estou dizendo que caminhos para que você consiga adquirir a sua residência, para que você comece a enfrentar o teu Plano Canadá, eles têm uma variação imensa. Como, por exemplo, eu vou fazer francês, aplico no Express Entry, enquanto fico esperando o resultado, vou melhorando o meu inglês, pronto, acabou, entrei. Ou vou procurar uma região, existem regiões onde existe um número de francófonos considerável, onde você pode se estabelecer. Em New Brunswick, por exemplo, você consegue chegar ali naquela região e dar seguimento à sua vida. E ao contrário também, você consegue vir para o Quebec somente falando inglês, seja pelo trabalho, seja para fazer uma universidade, né, Lina? Tem Ou um college. Existem cursos em inglês no Quebec, né? Vários. Montreal é uma cidade bilíngue, né? E até em outras cidades do Quebec tem instituições que oferecem programas em inglês. Então, tem uns paradigmas que a gente precisa quebrar. Por exemplo, que Montreal é só francês. Não, Montreal é bilíngue. Dá para vir só com inglês, mas depois precisa aprender o francês. Outro paradigma equivocado, que programas na universidade é só para quem quer seguir carreira acadêmica, que mestrado é só para quem quer... Não, gente, tem um mestrado profissional, que é o que eu fiz, que inclui um período de estágio, você já sai empregado ou já sai com uma experiência profissional. E é para quem quer ir para o mercado de trabalho. São programas super pragmáticos. Outro paradigma, que universidade é necessariamente mais caro do que college. Não. Muitas vezes vai ser o mesmo valor, ou se for mais caro, tem possibilidade de bolsa, o que para os colleges já é bem mais raro, sobretudo college privado não costuma ter bolsa. Outro equívoco, achar que entrar no college é sempre fácil, pagou, entrou. Não, tem vários colleges que vão exigir o TOEFL ou o IELTS. E os colleges também eles selecionam. Tem uns que é pagou, entrou, tem, mas tem vários outros, né, que a gente trabalha que são excelentes, que vai ter um processo seletivo, sim. Você precisa fazer o teste de proficiência do idioma, porque senão eles não te aceitam, porque também não tem como. A outra, achar que college é mais fácil que a universidade. Também não, viu, gente? Tem programa college que você vai estudar o dia inteiro, trabalho, dever de casa, apresentação, sala de aula, projeto. Não se enganem, viu? Puxado. Tem uns que você paga e entra, mas para sair é complicado. Existe uma tal de uma provinha chamada EPROV no final. No final dos decks tem a famosa EPROV lá que o cara precisa passar. Que se ele achou que ele pagou, ele entrou, ele vai sair. Não, é uma prova ministerial super rigorosa, bem difícil de conseguir alcançar, escrita no francês ou escrita no inglês, né? Depende do idioma que você cursar. Então, é por isso que a gente fala, existem muitas variáveis, né, que compõem esse projeto. Então, é importante vocês estarem consumindo uma fonte, né, segura, que faz o acompanhamento. Nós somos, além de termos passado por essas experiências todas, nós já orientamos muitas pessoas, nós somos respaldados pela legislação, então nós temos a Atitude de Imigração, a Luz Helena Fernandes, que é a nossa consultora regulamentada, que nos dá todo o suporte, que é a pessoa responsável por representar os clientes perante a imigração, né, nos trazer com o conteúdo. Olha, mudou a lei, então é discutido antes com ela nos explica e a gente vem aqui transmitir com o nosso calor humano aqui, o nosso jeito brasileiro de transmitir a informação para vocês, mas ela está sempre à frente dos processos. A Lina está aí fazendo mais uma formação na área, né, Lina? Foi aceita na universidade. Ai, gente, também sou estudante agora, voltei, estou fazendo uma certificação internacional em coaching de vida e profissional na Universidade Concórdia. Enviei lá a minha candidatura, tudo que eu ensino para vocês, coloquei em prática aqui para mim. Fiz uma entrevista, tinha uma entrevista de seleção, que é um programa que ele só tem 30 vagas, e eles são bem rigorosos, e fiquei muito feliz de ter sido selecionada, e foi muito linda a minha entrevista, porque, lógico, me preparei, fiz todo o meu dever de casa, mas eu também estava muito confiante, muito tranquila, assim. E aí, no final, a recrutadora falou assim, eu queria te agradecer, porque essa foi uma entrevista que eu aprendi. Foi muito bacana. Então, olha que interessante. E aí, isso foi na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, no início da tarde, eu recebi a resposta que eu tinha sido admitida. Então, eu tô falando isso com toda humildade e confiança do mundo para dizer, quando a gente deixa um impacto positivo, quando a gente faz o nosso dever de casa desde o início, né? Gente, é desde o início. Não dá para começar errado depois, tá certo.
quando a gente começa certo, tudo flui melhor, né? Então, agora começar essa formação, ano que vem a gente vai também oferecer, vai ter coaching de vida para quem quer migrar, porque, gente, os maiores obstáculos não são relacionados ao dinheiro, ao idioma, não são obstáculos externos. Eu falei sobre isso ontem na live que eu fiz aqui na Neoway, são os obstáculos internos, é a procrastinação, é a autossabotagem, é o medo, é a ansiedade, é a falta de habilidade ou de o medo de sair da zona de conforto, a disciplina, a perseverança. A pessoa que de qualquer coisa, qualquer não desiste, não dá conta desse projeto, porque o não faz parte do processo. Então, a gente tem que trabalhar o modelo mental, é a primeira coisa para você ter sucesso no seu projeto. Então, ano que vem vai ter essa novidade. E eu vou mostrando aí para vocês o meu processo de aprendizado, está sendo realmente incrível, e com alunos de diferentes países também, isso que é muito rico estudar aqui, né? Está sendo online, então tem colega que está na França, colega que está na Inglaterra, em outros lugares do Canadá, então eu já marquei café, já estou fazendo networking com todo mundo, então isso que é muito bacana, quando a gente vem para uma instituição aqui, né, ou para um trabalho, né, pouco importa, você já chega, o nível do network é muito elevado, né, que nem os meus colegas, tem vários empreendedores, tem gente que trabalha para multinacional, tem diretor, vice-presidente poderoso da Videotron, entendeu? Que agora acessa, ó, se eu fosse mandar uma mensagem, assim, ele poderia me responder, que é normal, mas agora não, agora eu tenho o telefone do cara, entendeu? Isso é muito legal, porque são esses contatos, gente, que abrem portas profissionais, porque 70% das vagas são preenchidas por recomendação. Então, assim, quando você chega pelos estudos, fazendo college de universidade, você já chega com uma plataforma para te ajudar a dar os melhores passos estando no Canadá. Tem os primeiros passos que estão relacionados a tirar o projeto do papel, que é quando você ainda está no Brasil, e tem os primeiros passos, que é quando você chega. E aí entra também o coaching profissional, né? Você que já está no Canadá, está se sentindo perdido, quer ajuda para você ter um plano de carreira, para poder se realizar profissionalmente, um coaching profissional serve para isso, gente. O coaching que eu faço, ele é pragmático, viu? Não é blá blá blá, não. É fazer o currículo, já achar quem que é a pessoa-chave, contactar, marcar informational session, é para criar as oportunidades. Porque as melhores oportunidades estão no que a gente chama de mercado escondido, né? Então, e aqui não é diferente, né? Aqui essa questão do network, da network é muito forte. Porque como é um país feito de imigrantes, gente vindo do mundo inteiro, então recomendação aqui é algo muito forte. Por quê? O empregador quer ter certeza que a pessoa está adaptada culturalmente falando, que ele não vai ter problemas, conflitos, por questões de diferenças culturais, que a pessoa entendeu o modelo mental, que ela vai se integrar. Então, quando você faz um trabalho voluntário, quando você faz um programa de estudos, né, ou quando você tem recomendações, você tem a abordagem correta, se é para já vir com o emprego, isso tudo vai te abrindo portas e vai criando uma relação de confiança com quem vai te contratar, com quem vai te admitir. Então, enfim, primeiros passos, gente, seja estando no Brasil ou chegando no Canadá, sempre são a base de tudo. Gente, vocês estão muito caladinhos, ou está muito claro, ou vocês não estão entendendo nada. Cadê as perguntas? Cadê as questões filosóficas, as ansiedades, as preocupações? E se, quando? De onde sou, para onde vou? Cadê, gente? Enquanto eles vão preparando aí, ou tomando coragem de colocar para fora aí essa ansiedade toda deles, né, ou essas dúvidas, como é que a gente pode elencar? Então, a gente começa os primeiros passos para tirar o plano do Canadá do papel. Seria a avaliação inicial, porque aí você vai ter um norte, se você tem condições de aplicar direto para um programa de imigração, se você precisa trabalhar, ou se você tem condições de buscar o trabalho, se você tem condições de partir para o estudo. Qual seria a próxima etapa ali, né, nessa cadeia aí de ações, digamos assim? Estudar o idioma, né? E aí definir, por isso que o ideal é a consultoria inicial, para a gente definir para onde que a pessoa vai, para definir qual idioma que ela vai investir. Porque isso acontece também com a gente, da pessoa estar investindo em um idioma, e na hora que a gente faz a avaliação, a gente vê e fala, não, a melhor estratégia é investir no outro idioma.
Às vezes a pessoa está investindo no inglês e fala, não, investe no francês, ou vice-versa. Então, é para você economizar seu tempo, né? Então, a segunda coisa seria estudar muito ou o idioma ou os idiomas, tá? Porque isso, gente, é a base para você conseguir os melhores salários, melhores oportunidades, arrebentar no processo seletivo, tirar excelentes notas no programa de estudos, né? Para você poder conseguir bolsa. A nota do seu TOEFL, do IELTS, é um requisito que eles vão olhar para você conseguir bolsa de entrada, bolsa de admissão ou não. Então, assim, é a base de tudo. É a base se você tá solteiro, pra você paquerar, conhecer uma pessoa bacana, igual eu conheci o homem da minha vida, que é o quebequense. Ô, gente, é porque eu arrebentei. No dia que a gente saiu, eu já falava bem o francês, né? Então, consegui falar tudo que eu queria. Aí o homem apaixonou, né? Lógico, um brasileiro lourão desse, né? Ainda o poder da argumentação. No nosso primeiro date, só contar a historinha, que foi, a gente começou a namorar no dia do nosso date. Primeiro dia que a gente saiu, que a gente tinha se conhecido numa festa, que eu estava trabalhando como consultora para uma empresa, que era do melhor amigo dele, que era do melhor amigo dele. A gente dançando, a gente estava como é que chama, gente? É um bar espanhol na Saint Laurent. A gente dançando numa festa brasileira, eu virei para ele e falei assim, savais-tu que la danse est une expression verticale d'un désir horizontal? Você sabia que a dança é uma expressão vertical de um desejo horizontal? Você já conhece essa frase? Tipo assim, deixando claro, querido, me beija, né? Em vez de falar assim, me beija, a gente fala uma frase mais chique, né? Isso por quê? Porque estou dominando o idioma, né? Porque domino o idioma, consigo paquerar alto nível, né? Fazer resultagem alto nível em todas as áreas da vida, né, gente? Porque a vida não é só trabalhar e estudar, né? A gente também merece paquerar, dar uns beijos na boca, né? Então, quando a gente fala o idioma, gente, todas as portas se abrem, entendeu? Em todas as áreas da vida. Até porque a fama do quebequense é que ele espera, né? Ele dá tempo ali para você. Gente, eu fiquei fiquei uma hora dançando agarradinho com o Hugo pra Tessão me beijar. Eu tava já falando, gente, que a Tessão vai me beijar, porque eles são muito respeitosos, entendeu? Mas também na hora que beijou, gente, eu fiquei 2 horas beijando sem parar. A gente ficou dançando, beijando 2 horas pra compensar. E estamos assim até hoje, graças a Deus, né? Amém. O Marcelo Lucena, o Marcelo falou aqui, ó, que a maioria dos trabalhos que ele conseguiu no Canadá foi tudo por networking. Networking é muito importante. Bacana, Marcelo. Depois a gente pudesse escutar um pouquinho mais das suas histórias. Como é que você fez esse networking? Quais foram os pontos principais? Seria interessante, porque quem está lá do outro lado, que ainda não conseguiu ou que ainda não entendeu a importância do que a gente vem falando, é muito bom, né, quando vocês trazem na prática. Porque às vezes, o André e a Alina estão falando que eles querem vender ou eles querem... Não, a gente está falando porque é como funciona, né? É assim que funciona. E quando a gente vê esse tipo de testemunho, valida muito aí o que a gente sempre fala, né? A Maeda mandou também aqui, ó, qualquer tipo de trabalho relacionado a cuidado com criança da primeira infância é NOC-B? Maeda, você está sendo muito ampla para a gente te responder. Qualquer tipo, minha resposta seria não. Eu diria para você que a maioria, por exemplo, educadora, ajudante de educadora, né, que é o educatriz. Então, depende muito ali de qual caminho. Então, para validar isso, seria interessante ter o posto e poder partir para validar lá no NOC, né, na Classificação Nacional de Profissões, e a gente vê qual é esse NOC. Mas é uma área que ela tem uma abrangência muito grande nas profissões entre o NOC-B. Tá? Então, sim, é uma área muito bacana. Além de tudo, é uma área que tem muita demanda, né? Então, você tem creches... Eles estão desesperados aqui, viu, por professores, desde professores do ensino fundamental até universitário. Então, ensino fundamental, ensino médio, cursos técnicos em college e universitário. Eu vi há pouco tempo uma reportagem, a gente sempre acompanha, né, nas mídias oficiais aqui, eles sempre falam dessa temática, eles estão importando professores da Bélgica e da França, para vocês terem uma ideia, aqui no Quebec, porque não tem, tá? Então, você quer seguir carreira como educador, aí agora, como educador, tem que dominar o idioma, ou o inglês ou o francês, né? A oratória é protagonista. Então, invistam, mas quem quiser, aí que é importante, aí tem que vir mesmo, quem quer ser professor aqui, tem que estudar aqui, gente, porque para ser professor
na escola, ensino médio fundamental, tem que fazer parte da ordem dos professores também, e tem um processo burocrático. Você faz o programa de estudos e tem programas de estudos que vão te dar acesso a essa permissão para educar, porque tem um controle mínimo, obviamente. Então, venha fazer um programa em college, ou um programa na universidade, né? Porque nos colleges, nas universidades, gente, a área de educação é um leque de programas, é uma loucura, né, André? Tem vários, é muito específico. Então, é importante. Inclusive, eu tive uma cliente que foi admitida em 4 programas aqui em Montreal, na área de educação. Um DSS, um mestrado na UDM, 2 mestrados na UCAM. Então, eu vou postar isso aqui. Então, está acontecendo outra coisa, gente. As universidades continuam aceitando, viu? Meus clientes todos que mandaram application estão recebendo resposta, vão dar entrada no visto, a vida continua, tá? College, universidade, está tudo funcionando. Essa questão da educação, a gente tem que separar ali, ó. A pergunta dela foi falando ali do ajudante, depois ela botou embaixo. Então, tudo que for ali nas creches, que é o de 0 a 12 anos, eles falam, né, que quem faz esse curso de ajudante de educador infantil pode trabalhar do 0 aos 12 anos. Mas nas creches, que é a guarderia, o daycare, você vai trabalhar até os 4, 5 anos, porque depois disso a criança vai para o ensino primário, que ela já entra na escolinha normal. Então, na creche, você vai encontrar crianças, né, os bebês, até os 4 para 5 anos. Então, essa profissão você pode exercer normalmente. Chegou no primário, no secundário, você já não pode exercer. Primeiro, porque precisa da formação específica. E segundo, que somente quem já adquiriu o status definitivo no país que pode atuar. Então, como eles têm um cuidado muito grande com as crianças, eles fazem essa proteção. Salvo profissões ou regiões, né, ou nacionalidades que eles criam algum tipo de acordo. Tá? Então, é igual os enfermeiros. Numa época, eles estavam trazendo enfermeiros da África, lá do Marrocos, dos países francófonos, e eles já podiam exercer porque eles estavam precisando tanto e deram essa autorização. Então, primário e secundário, você precisa dessa formação especial. Quando você for para college técnico, você pode dar aula, normal. Você pode pegar a tua experiência profissional, se você já era professor, e aplicar. A gente tem vários clientes que dão aula no Colégio La Salle, no Gracê, no Herzing. Tem brasileiros que estão ali firme e forte dando aula. Aí depois você vai para o nível universitário, que aí você já precisa ter o preparo bem maior aí nesse sentido. Então, para dar aula na universidade, acho que precisa ter já o mestrado, doutorado, aí tem outros preparos que precisam serem feitos aí, tem que ficar atento, tá? Aula na universidade, no mínimo mestrado, né? Aqui que precisa cair para graduação. E se for para ser professor em nível de mestrado, né? Aí no mestrado, doutorado, tem que ter doutorado. Show de bola. Então é importante conhecer essa escala, mas é um mercado que contrata, é um mercado que tem demanda, e a gente tem na prática vários clientes ou várias pessoas, vários brasileiros que seguiram e seguem a carreira, estão super bem nela, tá? O Rodrigo está falando ali, ó, Lina, para você. Lina, você comentou em um story recente que o pagamento de uma taxa de inscrição dá direito a se inscrever em até 2 programas. É geral isso ou somente na Udemy? É geral. Toda universidade que, quando você vai aplicar para programas de pós-graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado não, porque doutorado você quer um orientador específico, mas mestrado e pós-graduação, sim, você pode colocar 2 opções de programa, porque é normal inclusive você pode ser admitido nos 2, que nem, e aí você escolhe, foi o que aconteceu com a minha cliente, ela foi admitida em 2, na verdade em 2 universidades, em 4 programas, ela acabou escolhendo o que estava mais alinhado com ela, que era o preferido, que foi na UCAM. Então, em todos, tá? Por isso que é tão importante você escolher programas que você estejam alinhados, porque sempre tem uma opção que é a opção número 1, a preferida, mas que a opção número 2 seja o mais parecido possível, porque às vezes você pode aproveitar. Você entra na opção número 2, cursa algumas disciplinas, depois pede para mudar para outro mestrado, tira boas notas, é fundamental, e você consegue aproveitar esses créditos da sua opção B na sua opção A. Eu já vi gente fazendo isso também. Então, entendeu, gente? Todas essas estratégias, na consultoria, no coaching acadêmico, entendeu? O coach profissional, nós somos estrategistas. Até estou querendo mudar meu nome de coach profissional, é estrategista de carreira. Eu vi gente usando isso, porque é estratégia pura, gente. Quantos anos estudar aí para se tornar professor secundário? Tem que fazer a graduação, né?
Então, em nível de ensino médio, né? Aí, se você já tiver uma graduação na área de pedagogia, né? Ou letras, não sei qual é a sua formação, então fazer um mestrado. Aí, o mestrado na área de educação, bom, você quer fazer, ser professor do ensino médio, então fazer um mestrado em educação para ensino médio, que tem enseignement secondaire. Então, a gente tem que ver, eu preciso ver qual que é a sua formação no Brasil para te falar o que é possível fazer em termos de formação para você ser professor aqui. Vamos marcar consultoria com a gente, tirar seu projeto do papel? Vou amar ser sua coach. Eu sempre falo isso, gente. Eu vou amar ser sua coach. Porque eu posso até não conhecer a pessoa, mas eu já começo a projetar um futuro maravilhoso, sempre que eu vou amar, né? Pensamento positivo. Lina, fiquei confusa olhando o site da UDM. O valor do último semestre de mestrado profissional é o mesmo dos outros? É o mesmo valor dos outros? Pergunto, pois lá no site tem um valor para o último semestre com tese. Então, como é que funciona? Você tem que pagar, o mestrado tem duração de 2 anos, portanto, 6 sessões, né? Cada ano, o ano é dividido por 3 sessões, sessão de outono, inverno e verão. Eles exigem que você pague 3 faturas com um valor, que é o valor cheio maior. Então, se o mestrado na UDM custa 27 mil, vezes 28, 13, 24, você vai receber umas 3 faturas de uns 8 mil dólares e o resto é residual. O resto vai ser, entendeu? De umas 3 de uns 8 e alguma coisa, que dá em torno de 24, 25 mil, né? 3 vezes 8, 24. Então dá entre 25 mil e o resto, as outras sessões, você vai pagando faturas mais baixinhas, menorzinhas, que são residuais, que você está escrito em redação de tese, ou redação de dissertação, ou período do estágio, então você paga um valor menor, tá? Mas no final das contas, o mestrado todo, valor cheio, sem bolsa, 27 mil dólares que você vai pagar. Mas é claro, tem as bolsas, bolsa de admissão, bolsa de... A gente já fez live aqui sobre isso. Vários tipos de bolsa que eu tenho clientes do coach acadêmico comigo, gente, que o mestrado sai por 5 mil dólares, 2 mil dólares, tiveram que sair por 2 mil dólares. O mestrado que vai acumulando uma bolsa atrás da outra, tá? Aí entra o meu trabalho também no coaching acadêmico, te ensinar como conseguir bolsa. O Marcelo fala que o ponto importante lá do networking é valorizar e fazer a manutenção dos contatos. Isso é muito importante. Aí a Leide pergunta para a gente aqui, ó, um curso AEC de 24 meses, me daria um PGWP de 3 anos ou 2 anos? Eu tenho essa dúvida. Ô, Leide, o PGWP ele é tomado por base no tempo, né, na duração do curso, mas não é somente levado em consideração a questão dos anos, é levado em consideração a quantidade de horas, tá? Então, isso é meio que... Não existe uma resposta precisa, porque depende muito do agente de imigração que vai analisar o teu pedido de PGWP. André, mas como assim não existe uma regra? Ou não existe? Existe uma regra onde fala que o agente tem que fazer a avaliação e na regra existe o poder discricionário do agente e é ele que tem esse poder de tomar a decisão. Então não existe AEC de 2 anos, PGWP de 3 anos. O que acontece é, um AEC para se ter 2 anos, ele normalmente tem uma quantidade, uma carga horária grande também. E isso faz com que na soma tempo de duração, né? Tempo que o curso foi ministrado, mais a quantidade de horas que ele compõe, vão fazer com que o agente te dê 3 anos de PGWP, mas não é garantido, tá? Na maioria dos casos é isso que acontece, tá bom? Mas tem que levar em consideração, se for 2 anos, qual é o impacto que vai acontecer no meu projeto. É importante pensar isso, porque essa possibilidade ela pode acontecer. Tá? Já que você falou de AEC, né, existe um diploma que é o DEP. Esse sim, ele está até no site do próprio governo, está escrito assim, DEP de 1.800 horas no Quebec, do lado já, 3 anos de PGWP. Então esse cara, ele não entra nessa análise do agente. Já foi determinado que um curso de 1.800 horas, que vai ter uma duração de 16 a 18 meses, ele te dá direito a um PGWP de 3 anos, por exemplo. Agora, o AEC, ele fica disponível para que o agente tome essa decisão, tá? Uhum. Então, conte com os 2 anos, né? Se ganhar mais um, é lucro. O que acontece é que muitas escolas oferecem os AECs com duração curta. Vamos dizer, eu tenho um AEC de 900 horas. 900 horas é o limite
do AEC, né? Então ele oferece lá 2 AECs de 900 horas. Ele está bem no limitezinho na questão do diploma em si. E eles alongam, né? Eles dão 2 vezes por semana o curso para que dure 2 anos. O agente ele vai analisar, ele sabe como funciona. E baseado nessa análise, ele pode falar, olha, não, quantidade de horas e a duração, para mim, remete a 2 anos de PGWP. E não tem o que vai fazer ele mudar de ideia. Pode brigar, pode espernear, que é isso, tá, gente? Então não, eu digo, se o AEC tiver duração de 2 anos, então espere por um PGWP de 2 anos, né? Se vier um ano a mais de lucro, planeje para... Isso. Por isso que é importante. Então, a pessoa vem para o Quebec, solteira, que vai depender da experiência do PGWP, cuidado, porque se for um curso que vai remeter a 2 anos, ela precisa trabalhar 2 anos pós-AEC. Então, já vai complicar um pouquinho o plano dela ali. Se é uma pessoa que está vindo acompanhada, enquanto eu estou estudando, meu acompanhante já está trabalhando. Então, ele vai ter 4 anos, pelo menos, para conseguir trabalhar 2. Então, as chances de eu não conseguir o meu projeto são bem menores. Então, é tudo isso que a gente faz, a avaliação. Aí, depois a gente, tá bom, eu vou nessa situação. Agora, quem vai estudar? Então, vamos pegar aquela profissão que tem mais a aceitação no mercado de trabalho, questão do idioma, quem está com o idioma melhor. Isso vai fazer com que a pessoa tenha a possibilidade de chegar e já começar a trabalhar enquanto você está estudando e não queimar o teu projeto ali. Tá? Então, não estou dizendo que o AEC é um caminho ruim. Pelo contrário, com o passar do tempo e as modificações nos processos de imigração, o AEC se tornou uma baita ferramenta, tanto de mercado de trabalho, pelas opções de cursos que existem nos AECs. Antes os DEPs limitavam muito, né, a questão de área de atuação. Hoje os AECs têm são muito mais opções de áreas de estudo e tudo mais. É só uma questão de saber dosar dentro do perfil de vocês. Né? Imagina alguém um casal, ninguém fala bem o idioma, estão começando agora, aí consegue um curso que aceita com pouco nível de idioma. Vou embora. Beleza, só que tem que levar em consideração que o seu acompanhante vai chegar, não tem o idioma, as chances dele conseguir uma experiência nos NOC 0A ou B é baixa, e isso vai comer no seu tempo de estudo e PGWP. Então é importante ter essa consciência. Então tudo isso e mais um pouco a gente trata na avaliação que a gente faz com vocês. Então, no primeiro momento, dá os caminhos da imigração, depois a Lina entra para falar sobre isso, para a gente poder conectar. Então, tá bom, o plano de imigração é esse de vocês, né? As opções são essas, agora a gente vai trabalhar esse outro lado, né? Quem vai estudar, quem vai procurar trabalho, preparar aquele que vai procurar trabalho para chegar aqui e saber como, né, já começar a trabalhar o quanto antes e não queimar esse tempo de vocês. Então é muito importante essa composição que a gente faz, imigração, coach, o acadêmico e o profissional. O Rodrigo perguntou se o DS também. Deixa eu ver aqui, porque foi sequência de uma pergunta. Também o quê? Que a gente já falou de tanta coisa. Eu acho que era porque ele falou na sequência do AEC, né? Então, se um AEC de 24 meses, daria um PGWP de 3 anos. O DSS que ele está perguntando, né? Que é o pós-graduação, o Diplôme d'études supérieures spécialisé. Ele tem 30 créditos, então já é um programa de 1 ano, geralmente. Então, PGWP de 1 ano, tá, gente? 1 ano, exatamente. De 1 ano, pouco importa se é lá nível universitário ou não, é 1 ano de PGWP. Mas a título, quem tem intenção de migrar, de solicitar residência permanente, não recomendo fazer DSS. DSS não é elegível para o PEC Estudos. DSS não costuma, é bem mais raro oferta de bolsa, apesar de que eu tive um cliente que foi admitido esse ano no DSS em Educação Física no BM com bolsa, mas ele tinha feito o primeiro pedido por mestrado, ele não foi admitido direto no mestrado, então ele vai entrar, é só estratégia, ele vai entrar pelo DSS para depois fazer o mestrado, porque o objetivo é migrar. Então, se o seu objetivo é migrar, tem que ser em termos de universidade, graduação, mestrado ou doutorado. Se for college, aí, né, é possível pelo AEC, pelo DEC, pelo DEP, mas universidade, graduação, mestrado, doutorado. Não perca tempo com pós-graduação, você não consegue, dificilmente vai conseguir bolsas, é bem mais limitado, e não consegue migrar também. Você tem direito ao visto de trabalho, mas não, para o caso do Quebec, né, porque a DSS é uma sigla das universidades francófonas, então... Para o mestrado, não há necessidade de já ter um orientador para aplicar? M. Clara pergunta. Claro.
Claro, a maioria dos mestrados não. Eu diria que 90% dos mestrados não exigem que você tenha um orientador no momento da admissão. Você manda todo o seu application e quando você estiver dentro do mestrado, começar as disciplinas, aí que você vai procurar o seu orientador. Por isso, a grande dica, claro, é fazer disciplinas com professores que sejam possíveis orientadores, que você olha o perfil deles e fala, esse é um professor que poderia ser um orientador no meu tema de pesquisa, ou sou mestrado profissional na sua dissertação, porque mesmo fazendo mestrado profissional, que você vai fazer um estágio, um projeto, sempre tem que ter um orientador, seu mentor, tá? Então, essa é a dica, que eu não fiz isso e eu tive que me vender ao cubo, no orientador. Então, pra você não, tá vendo isso que eu tô falando? Pra você não sofrer o que eu sofri, como eu passei pelo caminho das pedras, eu vi que é um caminho que não é legal, que tem outro caminho que é melhor, faça desde o início as disciplinas com os professores. Eu não tive ninguém que me falou isso, depois eu tive que fazer uma entrevista super difícil com um professor que sentou no fundo da cadeira, que não queria me orientar, porque ele falou, não oriento ninguém que não tenha feito disciplina comigo, mas o professor, só tem você para mim. Aí ele falou, então me explica por que eu devo abrir uma exceção. Sentou-se na cadeira e ficou esperando eu falar. Então, para você não ter que passar por isso, Clara, faça as disciplinas com os possíveis orientadores. Você sofreu um pouquinho menos do que eu. Gente, é por isso que a gente sempre fala, venham, sentam com a gente vai ajudar você, pouco importa o quanto você já pesquisou muito, pesquisou pouco importa, senta com a gente vai te explicar quais são os requisitos, o porquê desses requisitos, como isso vai interferir na vida de vocês e vai conseguir montar um plano, parte de dinheiro, quanto você vai precisar para o seu projeto. O que eu falar agora. Parte financeira, porque a parte financeira está dividida, na minha opinião, em dois grandes mundos. O primeiro mundo é aquele que você fala assim, eu tenho que ter dinheiro para apresentar para o governo canadense. Isso é uma coisa, né? Você tem que ter um montante, é muito cara crachá, digamos assim. Tem lá no site, existe um montante para o visto, um montante para o curso, somou na sua composição familiar, você tem que apresentar aquele valor. Hoje, a gente fala na casa dos 45, 50 mil dólares. Claro que isso vai variar conforme a composição familiar, o tipo do curso e tudo mais. Na média, esse valor é o que o governo tem pedido e tem aprovado nas demandas que são feitas. Agora, tem uma outra coisa, que é a prática, é o dia a dia. Então, a gente vai ajudar você a fazer esse seu planejamento também. Quanto você vai gastar quando aqui você chegar? 40, 50 mil dólares? Se você não arrumar um emprego, não dá para nada. Você chegou, né, pagou a primeira sessão do curso, já foi metade. Mobiliou uma casa, por mais que você seja econômico, sabe? Depende da... Imagina, 2, 3 pessoas. Se você ainda vem sozinho, você consegue administrar melhor. Mas quando vem com filho, né? Então o seu desprendimento financeiro no início, ele é um pouco maior, até você conseguir se alocar profissionalmente. Então é por isso que a gente traz para vocês essas soluções de, olha, eu já te preparo no Brasil para quando aqui você chegar, você rapidamente se inserir no mercado de trabalho. Isso se você já não conseguir conexões estando no Brasil para chegar aqui e já fazer entrevista ou fazer até entrevista online. Eu estava, antes de embarcar do Brasil para Montreal, eu passei na casa de um conhecido lá para, né, conhecido um cliente, e ele me falou, André, eu já tenho 3 contatos que eu fiz e as pessoas estão esperando somente o visto ser aprovado e eu chegar lá. Então eu já estou praticamente avançado na questão de carreira, porque ele pegou as nossas dicas, ele já é um cara bem sênior, fala bem os idiomas, ele assiste as nossas lives, pegou as dicas e saiu fazendo contato com todas essas empresas que ele já tinha passado ao longo da vida. Então ele já tem essa... Então a probabilidade dele chegar e já conseguir um trabalho e não gastar as economias, muito maior. Mas caso ele não consiga, quanto de dinheiro ele precisa para não passar aperto quando aqui chegar. Então a gente vai ajudar você a se planejar, dar dicas, né, de bairros, as escolas para as crianças, então como funciona esse processo. Então sentar, né, fazer essa consultoria com a gente, ou sentar e contar com o nosso apoio, tem muito mais do que simplesmente determinar, vai para cá, vai para lá. Não, vai para cá por isso, vem para cá por aquilo, né? A gente vai apoiar você. Outra coisa é a receptividade. Se você vier para Montreal, você tem a possibilidade de nos encontrar aqui pessoalmente no nosso escritório, tomar um café, trabalhar esses primeiros passos e poder contar com o nosso apoio. Se você for para o resto do Canadá, o apoio continua, mas ele já continua virtual, mas ele continua. Então, contem com a gente sempre. Basta escrever aqui no inbox
e as meninas vão passar para vocês como funciona esse processo de agendamento e vamos colocar esse plano Canadá aí logo em prática, porque o ano já está para acabar, está virando, foi um ano totalmente atípico, né? Foi um ano totalmente esquisito, e então é hora de colocar para frente aí aqueles projetos que ficaram parados devido a esse ano mais diferente que nós vivemos, agora é hora de retomar a vida aí. A Clara falando lá que no Brasil ela já fez um mestrado e um doutorado. Na aplicação do mestrado, se ela pode mencionar isso ou não, se é ruim. Ela tem receio de acharem estranho ela retornar para o mestrado. Claro, deve mencionar, porque a verdade sobre a gente está no Google, né? Não dá para esconder esse tipo de coisa. E não tem problema nenhum. Eu tenho cliente que já tinha mestrado ou até doutorado, resolveu fazer um segundo mestrado, não tem problema nenhum. Se você não quer fazer, você quer continuar avançando na sua carreira, mas você definiu que o mestrado é o ideal para você nesse momento, porque você quer fazer uma área correlata, que não dá para você fazer um doutorado, mas você quer fazer um mestrado, às vezes um mestrado profissional. Então não tem problema nenhum, viu? Isso só agrega valor. Tá? Você não está retrocedendo, você continua avançando. Então não deixe de sentar, né? Escreve aqui para a gente, a Lina vai te ajudar a te orientar qual é o melhor mestrado para você, qual caminho seguir, porque isso aí vai te ajudar nesse seu caminho. Bom, acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui. Lina, quer dar algum recado para o pessoal final? Quero, gente. Faltam então, 7 minutos para a gente acabar. Visto, vocês querem ajuda com todos os tipos de visto? Conversa com a gente. Cursos de idiomas, conversa com a gente. College, também com a gente. Coaching acadêmico para as universidades, com a gente. Ajuda para integração no mercado de trabalho, também com a gente. Então, aqui na New, você chega, a gente resolve sua vida. A gente é basicamente isso. E a gente ama fazer isso, ama orientar vocês com muito profissionalismo, conteúdo técnico, objetivo, mas também com muita humanidade, muito amor. Vocês veem aqui a forma com a qual a gente fala. Então, o ano está acabando, ano que vem está começando, a economia aqui já começou a recuperar, eles já começaram a fazer missões de recrutamento, eles estão desesperados por mão de obra, é só vocês olharem as notícias aí. Não, a gente não está falando isso para vender, para atrair cliente, não, gente, é um fato, tá? Eles estão desesperados, toda hora a gente está vendo notícias, né, André, falando eles facilitando, né? Hoje mesmo atendi essa cliente, a Gabi, que eu atendi, que é front-end, ela falou que British Columbia está com um projeto piloto que não precisa de LMIA, que essa pessoa tem oferta de trabalho, ela já consegue, mas para ter oferta de trabalho você precisa fazer o quê? Coaching profissional. E aí, a Gabi vai fazer. Isso, porque aí se você não souber abordar direito e se vender, ninguém vai querer te comprar. Basicamente isso. É verdade, né? É verdade. E aí a gente entra em outras opções. Tem o Tech Pilot lá em British Columbia, que é um excelente programa para quem é da área. Se você olhar para as províncias do Atlântico, existe uma lista de profissões que elas estão disponíveis. Então você que está, Atlântico, é lista de profissões, lista de empresas. Você precisa estar preparado para se tornar a pessoa ok para aquela vaga. Coach profissional vai te ajudar como você procurar, como você pesquisar, como você se portar, né, na apresentação para se tornar aquele candidato essencial e conseguir por ali avançar no seu programa. O Quebec já tem há muitos anos uma lista de profissões que é considerada como falta de mão de obra, e essa lista também faz com que os programas, o processo de contratação seja facilitado. Então as empresas têm uma facilidade muito maior para conseguir recrutar se você estiver naquela lista. Então tudo isso remete a você se preparar profissionalmente para saber como buscar. Agora, como fazer isso? Qual é a tua área de educação, de formação? Qual é a tua área de experiência profissional? Baseado nisso, a gente consegue te direcionar. Se você estiver na lista das duas províncias, por que não tentar ser recrutado pelas duas? Fazer, né, o application das vagas, a abordagem para as duas. Agora, se sua profissão está em alta lá no Atlântico, por que ficar batendo cabeça no Quebec? Ou ao contrário, se tua lista está em demanda aqui no Quebec, por que ficar batendo cabeça aqui? Por que não tentar lá? Então é importante vocês terem
essa consciência, né, dentro dos programas. Outra coisa, como é que eu faço para ter mais de uma opção? Né? Então, muitas pessoas vêm para o Quebec, você vem estudar aqui, você não ficou amarrado aqui. Uma vez você estudou no Quebec, vale para todo o Canadá, vale o seu diploma no Express Entry, vale o seu PGWP para você aplicar e tentar vaga no resto do Canadá, vale como experiência canadense. Então, existem várias opções. Justamente esse é o desafio, é sentar, dá para vocês o passo a passo, vai, executa, realiza, porque a gente depende também da dedicação de vocês, né? A gente não pode aprender o idioma por vocês, a gente não pode economizar por vocês e ter foco, né? Mas a gente está aqui para incentivar, para apoiar, para orientar, então contem com a gente sempre. A Nádia está perguntando ali como funciona a imigração do Quebec em linhas gerais, idade e tempo morando em Quebec. Uma live sobre isso. Dá uma, assim, não dá para falar nos 3 minutos que nós temos aqui disponíveis, que o Instagram vai derrubar nosso bate-papo, mas se você for no mesmo Instagram, lá no IGTV, eu acho que da semana passada, o nome é Imigração pelo Quebec. Se não for passada, é retrasada. Imigração pelo Quebec. A gente falou 1 hora somente sobre o Quebec, todas as possibilidades. Então, eu te convido a entrar ali e puxar. Se você não achar no IGTV, no canal do YouTube, no New Way for You, você vai encontrar também, está lá disponível, e aí você pode escutar. Duas semanas. Da semana passada, ela falava sobre o Express Entry, mais geral, processo federal. Perfeitamente. Então, só vou pedir para dar uma. Se tivesse tempo, até daria uma resumidinha aqui, mas a gente, infelizmente, não vai ter tempo para isso. Então, eu te convido a entrar lá e qualquer dúvida, você volta aqui no Instagram, escreve para as meninas, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Isso serve para todo mundo. Tem dúvida? Escreve. Por mais simples que você ache que seja, nunca é simples, e a sua dúvida pode ser a dúvida de outros. Então, toda vez que a gente recebe um conjunto de perguntas, a gente prepara um material para poder deixar disponível para vocês, seja através de vídeo, através de live, seja através de conteúdo escrito, tá? Então, não deixe de perguntar, de mandar suas dúvidas, sugestões, aquilo que vocês gostariam de estar escutando aqui da gente, ou que a gente preparasse para vocês, tá bom? Não deixem de escrever, perguntem, falem, né? Não se aquietem. E vamos tirar Plano Canadá do papel, 2021 tá aí, a gente vai ter aí a pausa do final do ano, né? Natal e Ano Novo, que chega em breve, então não perca. Acho que um dos melhores momentos, na minha opinião, para se colocar em prática é agora, porque você está com aquela energia toda. Geralmente, final do ano, a pessoa ainda está, né, quando vai chegando ali julho, agosto, a pessoa já está, não sei, a vida, mas o começo do ano, todo mundo está motivado. Então, a melhor hora é agora de dar aquele pontapé inicial. Até porque em janeiro, gente, eu não vou atender, que eu vou tirar férias do Brasil, fazer uma viagem familiar, então eu vou atender até 23 de dezembro, depois eu retomo 1º de fevereiro. Eu vou continuar, lógico, dando suporte aos meus clientes ativos, mas não vou fazer novas consultorias, vou fechar na agenda. Então, depois não reclamar que eu avisei. A gente vai ficar sem coach acadêmico, sem coach profissional, porque ali, né, que lidera o time, a gente não abre mão. A gente não abre, né? E as consultorias também, a gente não abre mão de que ela esteja à frente desse trabalho, a gente continua com os demais serviços, a gente continua fazendo o agendamento para frente, né? Então, se você, por um acaso... se você por um acaso... Eu queria fazer em janeiro, tá avisado. E, gente, outra coisa, o ideal, sempre o ideal é fazer o combo. A consultoria de imigração com a Luz, com o André, e a consultoria comigo de orientação para estudos e mercado de trabalho. É complementar, tá? Que aí é que você vai saber tudo, visão global do seu projeto, tá? As duas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Lina, obrigado mais uma vez. Muito bom sempre estar aqui. Beijo, até a próxima semana. Beijo. Tchau. Até mesmo. Tchau, tchau.